em dias tão complexos, tão difíceis, tão intensos, tão preocupantes, de tantas vergonhas alheias, de tantos crimes hediondos, de tantas intempéries na jornada da vida, o Salmo 46 é um alento, irmão. O Salmo 46 é um alento para o seu coração. Então, preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se chama coração, verso e prosa, porque a gente abre o coração e olha para a literatura, em verso ou em prosa, mas também olha para a Bíblia, para os versos bíblicos, para os versículos bíblicos, e tem um tempo aqui de prosa, de conversa, por isso a gente usa todos os sentidos da palavra verso e prosa. Então hoje nós vamos falar de um texto de Florbela Espanca, uma poetisa portuguesa que traz nas suas palavras sempre muitas controvérsias do homem interior, muitas controvérsias da mente, oscilações de humor, fruto de uma vida amargurada, triste, agitada em sua alma. O texto de Florbela Espanca se chama Angústia e ele diz assim: tortura do pensar, triste lamento, quem nos dera calar a tua voz? Quem nos dera, cá dentro, muito a sós, estrangular a hidra num momento? Sempre a morder-nos bem dentro de nós, querer apagar no céu o sonho atroz, o brilho de uma estrela como o vento. Vem sempre rastejando como a vaga, vem sempre perguntando: o que te resta? Ser pedaço de gelo, ser granito, ser rugido de tigre na floresta. Talvez você pense assim: pastor, eu gostei, mas não entendi nada. Não entendi nada. Pois é isto que acontece por muitas vezes com os textos poéticos. Por vezes a gente lê e precisa ler de novo, e ler outra vez, e parar um pouquinho, bebe uma água, lê outra vez. É assim. Textos poéticos são assim. Mas neste texto, Florbela Espanca quer falar para nós, elucidar para nós o que é a angústia. A angústia é a tortura do pensar. Olha que metáfora, irmãos. O sentimento da angústia é como se fosse um carrasco apertando o nosso cérebro, o nosso pensar, esmigalhando as nossas reflexões. A angústia é um triste lamento. E as metáforas são muitas. E num dado momento em que ela está afligida pela angústia, ela sonha: quem me dera calar a tua voz? Não sei se você já pensou sobre isso, mas a angústia é assim. A angústia, por muitas vezes, fala ao nosso coração, e aquilo que a gente quer é tão somente emudecer aquilo
que nos aflige. É interessante que Flor Bela associa também lindamente numa metáfora a angústia a um animal que morde. Sempre a morder-nos bem dentro de nós. A angústia não é algo que toca a superficialidade da vida, mas morde, machuca no profundo do pensamento e da alma. É como se ela quisesse apagar no céu todos os nossos sonhos e todas as estrelas. Quem está angustiado, envolvido, mergulhado na angústia, não consegue sonhar e nem ver a beleza do céu. Vem sempre rastejando como uma vaga, vem baixinho como uma onda, como uma marola. E quando nós não percebemos, ela já tocou o nosso pé. Linda metáfora de uma triste realidade. O que resta é aquela pergunta que a angústia faz a nós nesses momentos em que nós estamos lá no fundo do vale. O que te resta? O que resta a você é ser um pedaço de gelo, é ser um granito, é ser algo desprezível. O que resta a você é ser o rugido do tigre na floresta. O que resta a você é desfrutar da solidão. Olha quanta metáfora profunda. E somente quem viveu angústias sabe o que é isto. O texto que nós lemos é um momento em que o salmista Davi, um dos filhos de Corá, melhor dizendo, depois de um momento de angústia, depois de um momento de batalhas, depois de um momento de um cerco inimigo, um dos filhos de Corá escreve dizendo que nestes momentos nós podemos confiar em Deus. E este salmo, segundo os historiadores, é escrito depois de um tempo de vitória. A angústia da batalha. Mas este salmo é a poesia da vitória. Quando a página da angústia se vira e o Senhor se manifesta na nossa história, o Senhor vem a nós produzindo uma linda poesia, assim como fez com os filhos de Corá no Salmo 46. O Salmo 46, então, relata o quanto em todos os momentos das nossas conquistas, em todos os momentos de vitórias, em todos os momentos de festa, o Senhor está conosco e promove isto por meio do seu poder. E é por esta razão que eu quero compartilhar com você, talvez se você estiver vivendo a angústia descrita por Flor Bela Espanca, eu quero dizer para você que você pode confiar em Deus e você vai viver a experiência do salmista. Depois do dia mau, depois da noite de choro, depois do momento da angústia, nós podemos, em razão das experiências com Deus, desfrutar de vitórias. É sobre isso que eu quero compartilhar com você. Daí, a minha pergunta é, com quem você tem contado? Com que tipo de relacionamento você tem contado para tentar virar essa página da angústia? Porque, deixa eu desapontar você, se você tentar olhar para outra direção que não o Senhor, para virar a página da angústia, você não vai conseguir. Se você abrir o aplicativo do seu banco, talvez mesmo você que tenha muitos bens, muitos recursos financeiros, olhando para estes recursos ainda sinta no coração angústias. Talvez se você olhar para a sua mão direita, contemplar um anel de noivado, ou para a sua mão esquerda e contemplar um anel de casamento, ainda tendo relacionamentos de amor, você pode ter angústias. Ao final do dia, quando você vê os seus filhos na cama, a dormir depois de uma jornada diária, você os vê saudáveis e ainda assim pode sentir angústia no seu coração. Mesmo que você tenha uma igreja, mesmo que você tenha trabalho, mesmo que você tenha formação, pode ser que você ainda tenha angústias. Mas eu quero dizer para você que estas angústias permanecem como que ondas, segundo Flor Bela Espanca,
que tocam a sua vida, ou como animais que mordem a gente lá no fundo. Essas angústias só podem ser debeladas e vencidas quando nós olhamos para o nosso Deus. Esta é a experiência do Salmo 46. Eles vivenciaram vitórias. O povo vivenciou uma vitória numa batalha e, como fruto disto, eles contemplam quem foi que proporcionou essa vitória. E é sobre isso que eu quero conversar com você. A sua vitória só pode vir quando você olha para Deus, porque vitórias só podem vir dele. Vitórias sobre angústia, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre medos, sobre os mais diversos problemas e questões do coração, problemas e angústias à sua volta, motivos que tiram o seu sono, só podem ser vencidos aos pés do Senhor. E eu quero olhar para este texto e perceber com você 3 aspectos interessantes deste salmo que revelam a razão do vencer da angústia, do vencer da ansiedade, do vencer do medo. Os versos que vão do 1 ao 3 falam da segurança em Deus. Dizem assim os versos. Salmo 46, versos do 1 ao 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista metaforicamente descreve um cenário calamitoso na natureza. Ainda que a natureza se transtornasse, ainda que tudo ao seu redor, ainda que houvesse um tsunami, ainda que houvesse um terremoto, e estes 2 eventos gerassem águas tumultuadas e terras que balançam, ainda assim, o salmista começa dizendo que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. É Ele quem nos dá segurança. Meu irmão, às vezes os nossos motivos de insegurança, de medo, de angústia, de preocupação, tem a ver com aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos e buscamos nisto que vemos a segurança que nos geram os desafios da vida. Explico. Você tem uma conta para pagar. E você olha para o seu saldo, pensando, imaginando, esperando, desejando que a sua segurança esteja no seu saldo, no seu extrato. Você sente um vazio e acha que vai suprir a dor desse vazio, a dor dessa saudade, a dor dessa ausência com novos relacionamentos, com pessoas colocadas neste lugar em que falta uma peça na sua jornada de vida. E ainda que você coloque alguém neste lugar, você continua com angústias. Mas quando o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é como se ele estivesse dizendo a razão da minha angústia, a razão da minha preocupação, a razão dos meus medos está ao meu redor, mas a minha segurança está em Deus. Ele faz coro com o Salmo 121, que diz que o Senhor é a nossa segurança. Ele não vai deixar que os nossos pés vacilem, porque Ele não cochila. Talvez você esteja pensando assim, a minha segurança está em eu colocar um sistema de câmeras na minha casa. É certo que isto vai ajudar, de fato. Mas isto não saciaria o senso de insegurança que nós trazemos dentro de nós. Isso pode impedir assaltos, não impedir a insegurança. Porque a insegurança é um estado do homem afastado de Deus. A insegurança é um estado do homem pecador. Então você pode colocar cachorros ferozes no seu quintal, você pode cercar
com cercas eletrificadas, você pode colocar sistemas de câmeras e tudo isto impede roubos. Tudo isto impede que maus elementos pulem a sua propriedade. Mas isto não impede o seu coração de andar inseguro. Somente quando nós depositamos a segurança da nossa vida no Senhor é que nós desfrutamos de segurança. Se você me perguntar, pastor, o que vai ser do seu dia de amanhã? Eu espero que ele seja bom, mas eu espero em Deus que ele seja bom. Como é que vai ser a minha vida? Não sei. Como é que estarão os meus filhos amanhã e o meu casamento? A catedral, a igreja mãe do presbiterianismo nacional, como ela vai estar amanhã? Eu trabalho para que tudo esteja bem, mas eu confio no Senhor, no Deus da igreja, no Deus da família. Ele é a minha segurança. A segurança da minha igreja não está em mim ou no conselho. A segurança da minha família não está em mim ou na Luana. A minha segurança está no Senhor. O Salmo 91 vai fazer coro com este salmo, dizendo que nós afirmamos e devemos afirmar que o nosso socorro está no Senhor, Criador do céu e da terra. Onde você tem depositado a sua segurança? Será que você não se sente inseguro porque você tem olhado para outras direções? A quantas anda a sua relação com Deus? Você já falou com Ele hoje? Ah, mas Ele é bom, pastor. Ele cuida de mim. Sim, eu sei. Mas quando nós falamos com Deus, nós não mudamos o coração de Deus, mas nós mudamos o nosso próprio coração. Onde você está ancorando o barco da sua vida? Num relato de um médico que disse você não tem nada? Na sentença de um juiz que disse que a causa é ganha? Porque estes podem falhar, mas o nosso Deus não falha. Você pode descansar nele. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que tudo ao seu redor seja desmoronado, o nosso Deus é capaz de sustentar a sua vida. É Ele que não permite que os teus pés vacilem. É certo que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não vai te molestar o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará a sua alma. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. A nossa vida está segura nele. Mas há um segundo aspecto deste salmo que é bastante interessante. É que além do Senhor nos prover segurança, o Salmo 46 fala que esta segurança não é distante. O Salmo 46 fala da companhia de Deus. Os versos 4, 5, 6 e 7 falam de uma verdade tão linda e tão profunda. Escute isto. Salmo 46, versos 4, 5, 6 e 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã, desde cedinho. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se num primeiro momento o salmista fala da sua vitória, da angústia, da opressão, dos inimigos, o salmista fala da segurança que ele tem em Deus. Num segundo momento ele fala que esta segurança não é provida por um Deus distante. Esta segurança é provida por um Deus que está conosco. Esta segurança é provida por um Deus que é descrito como um rio que passa no meio da cidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O
o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. A segurança provida pelo Senhor não é uma segurança remota, de um Deus que é apenas transcendente, que está longe, lá no céu. Mas é um Deus imanente, é um Deus que está conosco. É um Deus descrito pelo profeta como Deus Emanuel. É o Deus que está comigo agora e com você. É o Deus que está do nosso lado nos desertos, nas tempestades, nos maremotos, nos terremotos, nas intempéries, nas angústias, nas noites em claro. Ele está lá. Nós servimos ao Senhor, que é o Deus conosco. O primeiro aspecto deste salmo que me chama a atenção é a segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, não temeremos. Mas ele poderia prover isto de longe. Uma vez que ele é o Deus Todo-Poderoso, ele poderia ficar distante e ainda assim nos proteger. Mas ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe que às vezes na cama, à noite, nós temos aquela impressão de que precisamos de um abraço. Ele sabe que em caminhos difíceis, por muitas vezes nós precisamos de alguém que nos dê a mão. Ele sabe da nossa fragilidade. E é por isso que ele não provê a segurança de forma distante, mas ele é o rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. É uma metáfora para dizer que Deus está presente. Nos momentos de dor e de angústia, de aflição, ele está lá. Você não pode fugir, você não pode ir para um profundo abismo ou subir para o mais alto dos montes. Ainda que você suba num pássaro e vá na direção da linha do horizonte, ainda lá haverá de guiar a sua vida o Senhor. E a sua companhia vai suster você. Ele é o Deus presente. Deus habita o seu povo. Nós somos casa de Deus. Ele habita o nosso coração. Ele está em nós. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. A cidade de Deus é uma metáfora para o povo de Deus. Você não está sozinho, não? Olha aqui, pastor. Você não está sozinho. Pastor, mas eu sou viúva, eu sou viúvo, eu sou órfão, eu sou solteiro, moro sozinho. Meu irmão, você não está sozinho. Nós não vivemos sozinhos. Aqueles que são do Senhor têm ao lado deles um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Deus está com ela. E ainda que tudo ao nosso redor esteja calamitoso e caótico, o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é linda a menção a um patriarca. Porque nós olhamos para o Antigo Testamento, lembramos de tantos outros, lembramos de Moisés, lembramos de Abraão, lembramos de Isaac, lembramos de Jacó. Lembramos deste Deus do Antigo Testamento, soberano, poderoso, imponente. E este Deus, soberano, poderoso e imponente, resolveu habitar o nosso coração. Resolveu caminhar com a gente. Resolveu estar com você nos seus momentos de angústia e prover para você vitórias. A segurança em Deus. A companhia de Deus. Mas eu quero terminar falando do poder de Deus. Os versos 8, 9, 10 e 11. Preste atenção. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações, que maravilhas efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. É Ele quem controla os reis. É Ele quem controla as nações. Quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Todos os poderes deste mundo, todas as forças deste mundo, todas as armas deste mundo, todas as tramóias deste mundo, todas as arquitetações deste mundo estão sujeitas ao poderio do Senhor. E em razão disso, o verso 10 diz: Ei,
aquietai-vos. Calma. Fique tranquilo. Aquietai-vos e sabei vós que há sobre a sua vida um Senhor, que é exaltado entre as nações, que é exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele tem todo o poder. A situação dos filhos de Corá era a situação da guerra, da opressão, dos inimigos que cercavam o povo de Deus. E Deus fala por meio deles o seguinte: vocês venceram, não venceram a guerra? Vocês foram alcançados com vitória. Sabe por quê? Porque os inimigos que estão ao seu redor não são capazes de resistir ao poder de Deus. Nós sabemos que nós somos afetados pelo mundo, pelo pecado, pelo diabo, mas nós não temos medo, porque nós servimos ao Deus que é todo-poderoso. Nós servimos ao Senhor que é soberano sobre todos. Nós servimos ao Senhor cuja força não é mensurada por nada ao nosso redor, no céu, na terra e debaixo da terra. Nós servimos ao Senhor que tem um nome que é sobre todo nome, o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nós podemos confiar no poder de Deus. Existem pessoas preocupadas porque há sobre elas olho grande, inveja e toda sorte de maldades. Mas aqueles que servem o Senhor, aqueles que são habitação de Deus, conhecem o poder que há no nome de Jesus. A inveja pode se levantar, o ciúme pode se levantar, o diabo pode se levantar com todo o inferno. E diante do nosso Deus, todos eles se colocam de joelhos. Nós podemos confiar no poder de Deus. O que acontece, queridos, é que este salmo é um salmo de vitória. Ele chega do outro lado. Lembra de Flor Bela Espanca, quando ela fala da angústia como um animal que morde a gente profundamente? Quando ela fala que a angústia é como uma onda que toca os seus pés, sem que você perceba, a onda chegou. O salmista tinha passado dessa fase. Ele conheceu a vitória. E diante da percepção da vitória, da conquista, ele chega à seguinte conclusão: eu posso estar seguro em Deus. Não precisa ter medo de nada. Eu posso ter a minha vida colocada, a minha vida descansada, o meu futuro colocado sobre as mãos do Senhor. Ele é a minha segurança. Mas o salmista também diz que o Senhor está com a gente. E ele vai dizer que o poder do Senhor é capaz de reverter todo e qualquer quadro que nos angustie à nossa volta. Você sabe onde isso se materializou? Porque nós caminhávamos na angústia do pecado. Nós caminhávamos na angústia do inferno. Nós caminhávamos na angústia da inimizade com Deus. Nós caminhávamos a passos largos para o distanciamento do Senhor. Mas o Senhor Deus enviou o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos olhar a morte não mais como a inimiga das gentes, para que nós pudéssemos olhar a morte, que é o pior dos inimigos humanos, como um patrimônio incorporado aos nossos benefícios. Eu não tenho medo da morte, irmão. E eu não tenho medo da morte porque eu posso colocar a minha vida em segurança diante do Senhor. A minha segurança está nele. Se eu vivo, para o Senhor eu vivo. Mas se eu morro, para o Senhor eu morro. Em Jesus Cristo, o diabo foi repreendido e esmagado. Não tenho medo da morte. Não tenho medo do diabo. Quando o Senhor Jesus Cristo se ofereceu na cruz do Calvário,
Ele mesmo, por meio do seu sangue, cancelou o escrito de dívida que havia sobre mim e sobre você. O diabo e o pecado foram vencidos. O inferno não é a habitação daqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Eu descanso, irmão, com relação ao amanhã. Lembra das angústias que por vezes nós podemos ter? Filhos, casamento, igreja, vida profissional, vida acadêmica. Estude, trabalhe, viva o Evangelho, mas descanse no Senhor Jesus. Ele veio a este mundo, se ofereceu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter essa segurança. Existem pessoas para quem você fala, não sei quem morreu. A pessoa faz assim, ó, não fale isso não, nem fala essa palavra. Tem gente que não fala a palavra câncer, fala aquela doença ruim. Veja, o pastor não está dizendo que nós devemos ter nos nossos lábios palavras que geram e que carregam na sua semântica tristeza. Não é disso. Mas o que eu estou dizendo é que estas palavras, bem como a realidade dessas circunstâncias, não são capazes de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa segurança está nele, irmão. Mas o Senhor Jesus também veio para deixar claro que o nosso Deus promove segurança, mas não é de longe. Nos diz João capítulo 1, que o Verbo virou gente e habitou entre nós. E enquanto ele caminhava com a gente, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele se fez carne, irmão. Ele sabe o que eu sinto, ele sabe o que você sente. E ele sabe, por esta razão, é que ele se fez um de nós. Para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito, para que ele fosse o único humano perfeito. Porque Jesus, de fato, é 100% Deus e 100% homem. Somente Deus poderia nos perdoar por meio da obediência total e plena do homem. E é por essa razão que o Senhor Jesus encarnou-se. Ele sabia que nós não conseguiríamos, mas ele resolveu nos prover de segurança, não de longe, mas sendo um Deus conosco. A palavra nos diz, por meio do profeta Isaías, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, sobre os seus ferimentos, nós fomos sarados. Ele derramou o seu sangue por nós. Basta a nós crermos nisso, acreditarmos que ele é o Cristo, acreditarmos que ele é o Messias. O seu corpo, ele não foi roubado pelos discípulos. Ele ressurgiu dos mortos. Ele venceu a morte. E ele se fez presente entre nós para manifestar o seu poder. Nós servimos ao Senhor Jesus que é vivo. A morte não pôde detê-lo. O túmulo não pôde detê-lo. E a prova disso é que ele voltará para buscar a sua igreja. E nós, como igreja, cantamos Maranata. Vem, Senhor. Nós estamos aguardando o Senhor. Quando você vencer, quando você comemorar vitórias, aniversários, conquistas, lembre-se que aquilo que te angustiava foi vencido. Porque o Senhor te deu segurança, esteve ao seu lado e agiu poderosamente. Descanse nisto, irmão. Talvez você não tenha chegado no tempo da vitória ainda, você esteja no tempo da angústia. Mas eu quero, em nome de Jesus, orientar o seu olhar. Não olhe para a sua conta bancária no sentido de lá me virá o socorro. Não olhe para os seus relacionamentos nessa mesma perspectiva. Não olhe para as suas conquistas, para a quantidade de diplomas que você tem na parede. Olhe para Deus e veja tudo o que você tem como dádiva das mãos dele. Ele é o Deus que gera para nós segurança, que está conosco e que é todo poderoso.
E nós costumamos encerrar esse momento sempre com uma oração. E eu quero orar com você, que está vivendo os dias descritos por Florbela Espanca. Dias de angústia. Dias em que a angústia vem torturando o seu pensar. Dias em que você tem no coração apenas um triste lamento, choros, angústias. Triste em que você consegue pensar na angústia como um animal que vai lá no fundo do seu coração e fica machucando você. Se você está vivendo isso, quero dizer para você, não olhe para outras direções que não para o Senhor. Somente em Deus nós encontramos segurança. Somente em Deus nós encontramos paz. Somente em Deus nós encontramos a companhia, o Deus bem presente na hora da angústia. Que essas lições do Salmo 46 permaneçam na sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas eu não posso terminar esse momento sem orar por você, para que a página da angústia seja virada e que para que você inaugure o tempo em que você consiga celebrar o Senhor pela vitória alcançada. Eu quero orar com você. Olhe para Jesus. Ele veio a este mundo para que nós pudéssemos ter estas 3 marcas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós colocamos nas Tuas mãos estes Teus filhos que aqui estão, com dores na alma, com angústias, com preocupações, marcados, Senhor, por dores as mais diversas, impossibilitados de ver, Senhor, porque por vezes, quando nós estamos no meio da angústia, nós não temos condições de enxergar. Mas nós clamamos em nome de Jesus, que os Teus filhos se sintam seguros no Senhor, que eles descansem o amanhã no Senhor, que eles tenham condições de serem acalmados pelo Teu Espírito, tranquilizados pela Tua poderosa mão. Que o Senhor os faça conscientes de que nenhum dos Teus filhos caminha sozinho. Antes, o Senhor está dentro de nós, ao nosso lado, sobre nós, abaixo de nós, nos cercando por trás e por diante. Dá essa segurança, Senhor, para aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, que nós confiemos no Teu poder. Não há nada suficientemente difícil, não há nada suficientemente grande que possa impedir o Teu agir. Então, Senhor, dá a nós a certeza do Teu poder. O Senhor que esteve aqui entre nós, em Cristo Jesus, vencendo a cruz, a morte, vencendo o pecado e o inferno. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que não conhece derrotas. Então se manifesta nessa noite com poder. Se manifesta nessa noite com esperança. Se manifesta nessa noite enxugando lágrimas. Se manifesta nessa noite renovando o coração, fortalecendo o físico, levantando da cama, dando apetite, gerando sono. Deus, em nome de Jesus, que haja um milagre nesta noite. Que os Teus filhos, ao lerem o Salmo 46, ouçam a Tua voz a falar ao coração de cada um. Que isto aconteça, Senhor, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. E para a saúde dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém.